Bom, vamos começar entendendo o que é a procrastinação. Primeiro, eu quero que você entenda, quero que você saiba. A procrastinação, sim, é algo natural. Nós não temos como eliminar a procrastinação. O que nós precisamos fazer é entender o que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa mente e combater os sabotadores que vão tentar fazer com que você não realize aquela tarefa. Procrastinação, o ato de procrastinar, nada mais é do que você adiar a tarefa que precisa ser realizada. Eu brinco sempre nos meus cursos, das minhas palestras, que é a arte ninja de deixar para depois o que precisa ser realizado. Agora, existem vários fatores que vão fazer com que você procrastine, mas tem dois que eu gosto de enfatizar mais, porque 90% das pessoas, na maioria do tempo, está preso justamente a esses dois fatores. Nós vamos falar sobre vários e todos os fatores, porém, eu quero que você preste bastante atenção nesses dois fatores, porque pode ter certeza que esses dois fatores podem estar fazendo com que você procrastine mais, ou que você viva no ciclo da procrastinação, tá? Primeiro, vamos iniciar entendendo o que acontece dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, para que você procrastine. Quando você vai realizar uma ação, quando você vai realizar uma tarefa, existem dois sistemas na nossa mente que eles estão brigando. Eu não gosto muito de usar o termo brigando. Eles estão conversando, eles estão discutindo quem vai ganhar, quem vai predominar, qual sistema vai tomar a decisão final. Eu estou falando do nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, e eu estou falando do nosso córtex frontal, que é responsável pelas nossas decisões racionais, certo? Quando você vai executar uma tarefa, quando você pensa em executar uma tarefa, esses dois sistemas eles começam a conversar. É uma reunião de condomínio. Porém, no entanto, todavia, na hora dessa reunião de condomínio, o sistema límbico ele é muito mais esperto. Por quê? Porque o sistema racional, o nome já está dizendo, ele é racional, ele pensa ali só naquela coisa exata. E o sistema emocional, ele traz todo um sistema de crenças, todos os sentimentos, tudo o que aquilo faz com que o seu corpo responda de forma diferente. E isso vai levar vantagem. E nessa discussão, o seu sistema límbico, o seu sistema emocional, ele vai ter uma vantagem. E se você não tiver conhecimento sobre esse assunto, e por isso que às vezes eu preciso trazer um pouco, e eu acredito que eu preciso sim falar do sistema límbico, falar do córtex frontal, para que você entenda o que acontece. Para que você, poxa, não, o que está acontecendo agora é isso. Eu estou procrastinando por conta disso, lembrei daquela aula que Cristiano falou, e agora eu vou agir de forma diferente. Então, eu acho que é importante a gente se aprofundar um pouco mais. Eu poderia chegar aqui e falar, olha, procrastinação é o ato de você deixar para depois a tarefa que precisa ser realizada agora. Pronto, acabou. Uau, uma aula um vídeo de 15 segundos. Né? Então, quando você não realiza uma tarefa, isso é o que a gente sabe, isso é o que a gente conhece. Mas eu quero que você entenda o que é a procrastinação. Eu quero que fique claro para você, porque eu acredito que a partir do momento que você conhece aquilo que está acontecendo, se você entende aquilo que está acontecendo, você vai conseguir combater, que é a palavra que eu gosto de utilizar. Não é eliminar, porque, como eu falei no início da nossa aula, a gente não tem como eliminar a procrastinação. Se você veio com esse pensamento, nós teremos batalhas diárias. Por quê? Porque todos os dias você vai se deparar com situações diferentes, que o seu cérebro ele vai mandar recados, e esses dois sistemas eles vão entrar em discussão para poder decidir quem vai tomar quem vai dar o resultado final ali do que você vai realizar, certo? Então vamos lá. O que é que acontece? Se você procrastina, eu sempre gosto de trazer quais são os dois fatores. Você sempre procrastina, a maioria das vezes, por conta
da falta de clareza e da motivação, e você procrastina por conta do medo. Esses dois fatores, como eles conseguem dominar o nosso sistema límbico, como eles conseguem dominar o nosso sistema emocional, o sistema emocional ele sempre vai levar vantagem em relação ao nosso sistema racional. Por que, Cristiano? Se a gente está falando que é o sistema racional, como é que o sistema emocional vai levar vantagem? Para pensar rapidamente. Quantas vezes você parou e pensou, eu tenho que fazer atividade física? Mas na hora que você se programou para fazer atividade física, você procrastinou e foi assistir mais um capítulo daquela série. Quantas vezes você disse que ia ler aquele livro, mas na hora que você ia ler o livro, quando você começou a ler o livro, você automaticamente foi e pegou o celular e começou a fazer outra coisa e deixou a leitura de lado e nunca mais voltou? Quantas vezes você se matriculou na academia, foi o primeiro dia e nunca mais foi o ano todo? Ou seja, você tem a consciência, o seu racional, ele está ali em algum momento dizendo você tem que fazer, é importante você fazer, mas o seu sistema emocional ele vai e manda outras mensagens para você. Que mensagens são essas? No nosso sistema de crença, na nossa criação de hábitos, na nossa criação de rotinas, o hábito ele é formado por 3 momentos. Você tem o gatilho, que é quando desperta aquele interesse em fazer aquela ação, aquela tarefa, aquela atividade. Você tem o segundo momento, que é propriamente dito a ação, que é quando você coloca em prática aquele gatilho que foi acionado. E você tem o terceiro momento, que é a recompensa. Quando essa recompensa ela é enviada para um outro sistema, são os gânglios basais, ele pega essa informação e ele automatiza essa informação. Ele vai automatizar. Para quê? Para que você não fique pensando todas as vezes em realizar aquela ação. Exemplo, quando você vai escovar o dente, você não pensa, eu tenho que escovar 3 vezes para a direita, 4 vezes para a esquerda, circular para o lado anti-horário, circular. Você não pensa isso. Você fez algumas vezes, o seu sistema, você acordou, gatilho, preciso escovar o dente. Ação, pegou a pasta, colocou e escovou o dente. Em algum momento, você viu que aquela forma que você fez para escovar o dente, a sua recompensa final foi o quê? Boca refrescante, hálito refrescante, boca limpa, dente limpo, dente mais branco, enfim. Então, a memória que foi registrada foi, se eu escovar o dente assim, eu vou ter a boca limpa, eu vou ter o hálito refrescante, eu vou ter... Então, ele copiou, ele automatizou aquela ação e repete todas as vezes que o gatilho é acionado. Assim acontece com a nossa rotina. Quando você para e pensa, eu tenho que ler o livro, é o seu racional dizendo ali. Porém, o seu emocional, ele manda a seguinte mensagem para você. Lembra daquela vez que você leu o livro e ficou com dor de cabeça? Lembra daquela vez que você leu o livro e você precisou de 1 mês para concluir essa leitura? Nossa, olha aqui, eu tenho isso aqui e você vai ter uma resposta imediata, com prazer imediato, com resultados imediatos, que é melhor do que fazer aquela outra atividade. Essa é a conversa que acontece. E quando essa conversa acontece, essa discussão, essa reunião de condomínio, o seu sistema límbico, as suas emoções, elas, a maioria das vezes, não vou dizer sempre, mas a maioria das vezes, ela vai ganhar com a discussão com o seu sistema racional. E você, sem perceber, não, só mais uma vez, só mais um pouquinho, só mais um capítulo, enfim, e vai ficar nessa só mais uma vez, só mais um pouquinho, só mais 5 minutos, e você vai procrastinar, vai deixar de fazer o que precisava ser realizado para poder fazer uma outra atividade. Deixou para depois o que era prioridade para ser feito agora. Então, basicamente, é isso que acontece. A falta de clareza e a falta de motivação fazem com que você chegue nesse resultado final. Cristiano, como assim? Eu tenho clareza que eu preciso ler aquele livro, mas eu não consigo. Eu tenho clareza que eu preciso estudar, mas eu fico
procrastinando a semana toda e na véspera da prova, aí sim, eu viro a noite toda estudando. Opa, pausa. Você acabou de responder o que eu te expliquei. Você precisava de motivação. Você precisava de clareza. E quando você tem tempo, o que é que o seu cérebro, o seu sistema límbico, seu sistema emocional faz? Ele te dá um prazer momentâneo, ele te dá algo imediato, que vai fazer a comparação para o seu sistema racional, que é melhor essa recompensa agora do que uma recompensa futura, uma recompensa abstrata. E aí você vai tomar a decisão, lógico, da recompensa imediata. E o porquê eu vou adiando e na véspera eu estudo? Eu só... Quantas vezes eu já ouvi isso, gente? Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Eu só consigo realizar sob pressão. Eu trabalho bem sob pressão. No último dia eu vou lá e faço. Não é isso. Você está olhando com um outro olhar para dizer, para levar para um lado positivo que você realiza sob pressão. Você criou um outro sistema de recompensa para te motivar. Indiretamente, o seu subconsciente, ele foi fazendo com que você fosse criando uma outra motivação. E qual é a motivação? Eu tenho outras coisas para realizar e na véspera eu não posso deixar mais de adiar, porque senão eu não vou alcançar a nota, eu vou tomar reclamação no trabalho, eu vou passar vergonha na hora da apresentação, enfim. Então, essa é a motivação. Agora você tem clareza real do que vai acontecer se você não executar aquela tarefa. Quando você tem muito tempo e o seu cérebro ele não tem essa clareza, porque é uma recompensa futura, é uma recompensa ainda abstrata, o seu sistema límbico manda essa informação e imediatamente ele apresenta algo que você vai ter a recompensa imediata, que você vai ter o retorno naquele momento. O seu cérebro e o seu sistema racional, naquele momento, ele faz, uau, eu tenho recompensa agora, eu tenho recompensa no futuro, então eu faço agora. E aí você vai procrastinando. Então, a falta de clareza e a falta de motivação é um primeiro motivo para você procrastinar. Pode parar e pensar, em todos os momentos, eu garanto para você que 60, 70, me arrisco a dizer que 80% das vezes, sim, foi por falta de clareza e falta de motivação. Você sabia que você tinha que ler o livro, você sabia que você tinha que estudar, você sabia que você tinha que preparar aquele relatório, você sabia que você tinha um trabalho para realizar, você sabia que você tinha que ir para a academia, você sabia que você precisava se alimentar melhor, você sabia... E por que você não fez? Porque você estava com o pensamento no objetivo final, no futuro, num futuro abstrato, sem clareza, e que aquela ação momentânea não vai te dar um retorno tão prazeroso como outra coisa que a sua mente já despertou. Pode ser assistir uma série, pode ser pegar as redes sociais, e aí é o que eu brinco falando, que hoje o mundo está pronto para te sabotar. Porque hoje nós temos facilidade... Desculpa. Hoje nós temos... Gasguei, desculpa. Hoje nós temos facilidade, hoje nós temos muitas opções de forma muito fácil. São muitas informações chegando. Você quer assistir um filme? Você tem um streaming. Quantos você tem? Você tem hoje, me arrisco a dizer aqui, uma mão cheia de streams que você pode assinar e assistir a hora que você quiser e pausar a hora que você quiser, na velocidade que você quiser. Você ainda não tem? Você vai para o YouTube. Você ainda não tem? Você vai para as redes sociais. Você quer procurar alguma coisa? Você vai para o WhatsApp, para os grupos. Uma velocidade de informação frenética o tempo todo ali. Então, é muito mais atrativo aquela resposta imediata do que uma resposta futura. E por isso é tão importante, nós vamos falar na próxima aula, por isso é tão importante que você aprenda a definir as suas metas e os seus objetivos, criando, sim, as suas pequenas metas. Porque eu entendo que as metas são as etapas do processo
para que você alcance o objetivo final. E se você ficar apenas pensando, focando no objetivo final, vai acontecer da hora que os seus dois sistemas começam a conversar na reunião de condomínio, você não vai ter clareza por conta desse objetivo abstrato futuro. E se você tem um mini objetivo, se você tem uma mini meta, você vai entender o que você precisa realizar naquele dia e aquilo vai te motivando para você alcançar o seu objetivo final. Então, entendam que a falta de clareza e a motivação é um fator importantíssimo para que você procrastine. Você precisa entender por que você quer fazer atividade física, por que você quer perder esses 8 quilos. Tem gente que vira para mim e fala, Cristiano, eu preciso perder 8 quilos. Por quê? Por que você quer perder 8 quilos agora? Isso vai melhorar a sua autoestima? É apenas para você vestir 38? 36? 40? Não sei, estou trazendo aqui uma brincadeira até, mas por que isso vai fazer com que você desempenhe melhor o seu trabalho? Você já parou para pensar nisso? Sua autoestima vai melhorar, você vai melhorar o seu desempenho, você vai ter mais energia para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, para poder chegar em casa e conseguir brincar com seus filhos, para ter tempo de qualidade com seu esposo e com a sua esposa, para não se sentir tão cansado. Isso é ter clareza do que você quer. Por que você quer eliminar esses 8 quilos? Eu quero falar inglês. Falar inglês hoje ele está dentro do seu planejamento e isso vai fazer com que você alcance os seus objetivos e os seus resultados? Não. Então você não tem clareza do que você precisa fazer, você está focando numa coisa que não vai trazer resultado para você. Automaticamente você vai procrastinar. O que você precisa fazer? Eu trabalho com vendas, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso prospectar. Mas eu não sei prospectar, então você precisa aprender a prospectar. O que é que você precisa fazer para começar a prospectar? O que é que o seu cliente quer? O que é que você está oferecendo? O que você está oferecendo é o que o seu cliente quer? Então, você precisa ter clareza. Olha, quantas vezes a gente se depara com essa situação? Você encontra um vendedor, vai comprar uma coisa na loja, o cara faz a descrição completa, o vendedor faz a descrição completa daquele produto, mas nada daquilo é o que você gostaria de ouvir. O que você gostaria de ouvir é um detalhe muito pequeno que ele só precisava te perguntar. E se ele te perguntasse, você ia ter clareza do que eu estou procurando e iria me oferecer. É isso que você precisa entender. É aí que está a clareza. E você precisa ter clareza do que você quer realizar para que você consiga criar essas pequenas metas, vá se motivando. Cada vez que você alcançar uma pequena meta dessa é progresso. Cada vez que você vai progredindo, você vai se motivando. Não espere a motivação para que você consiga realizar aquela tarefa. É realizando a tarefa que você vai se motivando. Não sei se você já ouviu essa frase. Não espere a motivação. Realize a tarefa e você se motiva. E o outro ponto é o medo. E o medo, ele também está ligado ao nosso sistema límbico, ele também está ligado às nossas crenças, só que ele vai mandar um bloqueio. De alguma forma, você viu, ouviu ou sentiu alguma situação que te frustrou e por conta disso você vai adiando aquela ação. Você não quer fazer aquela ação, só que chega um momento que você precisa realizar por conta da sua motivação. Se eu não fizer, não vou alcançar nota. Se eu não tiver, eu vou tomar 0. Se eu não tiver, eu vou tomar uma reclamação no trabalho. Se eu não fizer, enfim. Em algum momento, você foi apresentar um trabalho e você foi frustrado. Em algum momento você pediu para falar e alguém te ridicularizou. Em algum momento E por conta disso você tem medo de falar em público. Por conta disso você tem medo de fazer prospecção. Por conta disso, quantas pessoas viram para mim e fazem, Cris, mas eu não sei fazer prospecção. Como você não sabe fazer prospecção? Você não sabe falar o que você faz? Fazer prospecção é falar o que você faz. Primeiro, saber o que o seu cliente quer e depois apresentar o que você faz. Isso é fazer prospecção. Só que nós temos um bloqueio por alguma situação que a gente viu, ouviu ou sentiu
na nossa infância, na nossa adolescência, ou até mesmo agora na vida adulta, e que o nosso, lembra da formação do hábito, e que na hora da formação do hábito a recompensa foi negativa, e o seu sistema, na hora de automatizar, ele pegou aquela informação e fez, nunca mais faz isso porque não é bacana. Então você tem medo de falar em público. Por quê? Porque você viu alguém falando em público e alguém criticando aquela pessoa. Porque em algum momento você foi falar em público e você foi criticado. Em algum momento você foi dançar quando era criança e alguém apontou para você e riu. E aquela informação de, nossa, alguém riu de mim, te frustrou, te deixou, você ficou tímido, você ficou com vergonha, você ficou triste. E a informação que foi captada foi, não faça mais isso. E agora você fala, não, eu não gosto de dançar. Não é que você não gosta de dançar. Você tem medo de ser recriminado, você tem medo de ser criticado, você tem medo de não suprir a necessidade daquela ação. Você tem medo de não suprir a expectativa das outras pessoas e a expectativa que você cria do que você pode fazer em relação àquela ação e àquela atividade que você está se comprometendo a partir de agora. Então, o medo, ele vai fazer com que você procrastine. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de ser recriminado. Eu tenho medo da opinião dos outros. Mas o medo, eu podia chegar aqui e falar para vocês que o medo, ele não é a ausência de coragem. Quem tem coragem tem medo. O que você precisa saber é o que me deixa com medo, o que desperta o meu medo e o que eu posso fazer para romper essa barreira e vencer o medo. Nossa, eu posso falar para vocês aqui, por exemplo, do medo biológico. E esse medo, ele é da nossa sobrevivência. É quando você chega na ponta de um prédio de, 10 andares e você, não, daqui eu não chego mais para frente porque eu tenho medo de cair e morrer. Esse é um medo biológico, gente. Nós não temos nem que mexer com ele, certo? Mas eu estou falando do medo das nossas crenças. Aquele medo que te bloqueia, aquele medo de que de algum jeito, de alguma forma, ele foi registrado na sua mente e você agora não toma mais aquela postura por conta de algum registro que você viu, que você ouviu ou que você sentiu. Porque é assim que um hábito é formado. Imagina que aqui é uma folha em branco e aqui é um carimbo. Então, todos os dias você ouve a mesma informação. Por exemplo, não fale com estranhos. Todos os dias você vai carimbando essa folha e eu ouvi isso, por exemplo, do meu pai e da minha mãe. Não fale com estranhos. Não fale com estranhos. Quando você estiver na rua, não fale com estranhos. Depois de um tempo, essa folha está toda preenchida. E qual é a informação que eu tenho quando eu vejo uma pessoa estranha? Não fale com estranhos. É a primeira informação que o meu cérebro ele registra. O meu sistema de hábitos, de automação, ele pega essa informação e o meu sistema racional, o que é que ele faz? Não é para você falar com estranhos. E aí chega um momento que a professora te chama na frente da sala, tanto na fase infantil, na fase adolescente, na fase adulta, na faculdade, por exemplo, e aí a professora chama você na frente para você apresentar o trabalho. E quando você chega ali na frente, o que você tem? Você tem pessoas estranhas. Por mais que você conheça, que sejam colegas, que sejam amigos, mas são pessoas estranhas e você agora não sabe se comunicar da melhor forma. Você chega na seleção de emprego e não sabe falar. Você chega naquele momento que você quer, no momento da paquera, e você não sabe falar com aquela mulher, você não sabe falar com aquele homem, porque ele ainda é uma pessoa estranha. As pessoas viram para mim e fazem, mas com meus amigos eu falo bem. Eles não são estranhos. Foi um bloqueio que foi criado. E você precisa ter clareza para que você vença isso. Cris, como é que eu venço isso? Nós vamos falar como vencer a procrastinação na próxima aula, mas eu posso adiantar para você aqui que, por exemplo, esse exemplo que eu estou trazendo de não falar com estranhos é você começar a falar com pessoas.
Comece a falar com pessoas. Você precisa quebrar essa crença. Você precisa falar com pessoas. Você vai passar com o seu porteiro e você vai dar bom dia. Você vai chegar na farmácia e você vai falar com a balconista. Você vai chegar na padaria. Mas não é simplesmente, oi, bom dia, tchau, até logo. Não. Eu quero que você pergunte mais. Eu quero que você fale mais. Poxa, o movimento está cheio, o movimento está vazio. E aí, como é que estão as coisas? Opa, tudo bem com você? Como você está? Olha, que legal ver você aqui de novo. Comece a se comunicar com as pessoas. E a informação que agora vai ser registrada é: falar com as pessoas é normal. Não tem nada demais em você falar com pessoas estranhas. E quando você se deparar com pessoas estranhas e você for fazer uma apresentação, e você for fazer uma proposta, e você for fazer uma prospecção, ou você for participar de uma seleção, um processo seletivo, você não vai ter o medo de falar com pessoas estranhas, porque essa crença foi quebrada. Isso é uma coisa que pode acontecer, um medo que pode estar te bloqueando. Primeiro a gente tem que entender que medo está te bloqueando, que medo está fazendo com que você procrastine. Por que você só estuda de véspera? Em algum momento você ouviu alguém dizendo que não valia a pena. Em algum momento você ouviu alguém dizendo que estudou de véspera e tirou 10 na prova. E aquilo, tudo que você viu, ouviu ou sentiu. Poxa, será que valeu a pena? Poxa, será que... Nossa, ele estudou de véspera e tirou... Não tem a ver com ele. Tem a ver... Não existe a receita de bolo. Você pode virar para mim e falar que se você estudar na véspera, o assunto fica muito mais fresco para você e você desempenha melhor, seu desempenho é melhor naquela atividade, ótimo. Mas não diga para mim que você precisa virar a noite estudando para fazer a prova no sábado, ou no outro dia de manhã, no sábado. É como se a semana toda, né? E aí na sexta-feira você vira a noite para poder fazer a prova no sábado. Não fala isso para mim, sabe por quê? Porque você precisa daquelas horas de sono. Você precisa repor suas energias para chegar no momento da prova, para chegar no momento da seleção, para chegar no momento do processo seletivo, da apresentação que você vai fazer, e você precisa estar inteiro. E quando você vira a noite, quando você perde a noite, quando você não recarrega suas energias, você não vai desempenhar o seu melhor. Então não fala para mim que você é bom assim, porque não é, você está se enganando. Eu garanto para você que você pode até estudar de véspera. Você pode se dedicar o dia todinho. Mas na hora do seu descanso, você vai descansar e aí você vai render muito mais no outro dia. Você vai estar muito mais preparado para executar aquela atividade. Então entendam que o medo, ele vai fazer com que você bloqueie, ele vai fazer com que você congele, ele vai fazer com que você esqueça. Ainda tem isso. O nosso sistema, ele é muito inteligente. Porque quando a gente fala de emoções, e aí a gente vai aqui só um parênteses, porque a gente entenda a emoção medo. O que é o medo? Tá? É uma reação psicofisiológica que nós temos diante de uma situação que entramos em hiperfoco e o nosso corpo ele se prepara para correr ou para atacar, para fugir ou para atacar. Certo? Então, vou trazer um exemplo para você. Imagine que você está na praia, que você foi no mar, estou na praia, e começo a nadar, me empolguei, nado 10 metros para dentro do mar, me distanciando da areia. E naquele momento que eu paro para respirar, que eu estou ali só respirando, passa uma ave por cima de mim, e a sombra daquela ave atrás de mim, eu só vejo o vulto. Rapidamente, fração de segundos, meu cérebro ele manda um recado. Qual é o recado? Tubarão. Nesse momento, a minha pupila dilata. A minha mão fica gelada. Dá aquele friozinho na barriga, porque o seu sistema digestivo para de peristaltar. Você pode acabar se urinando, você pode acabar defecando. Por quê? Porque ele quer colocar tudo para fora, porque ele está pronto. Para quê? Para fugir ou para atacar. Dependendo da situação, você entra em hiperfoco. Você não consegue mais olhar até a visão periférica, porque sua pupila dilata e você agora entra em hiperfoco. E você só consegue olhar em uma direção. Tudo isso acontece em fração de segundos, em uma reação que o seu corpo vai acontecendo, vai desencadeando, e você precisa estar muito atento para que isso não bloqueie
as suas ações e você congele, porque é tanta coisa acontecendo que você congela, você para. No momento de uma prova, trazendo para uma outra realidade, no momento da prova, você está tão ansioso para poder conseguir passar naquela prova, o que acontece? Você está com medo, a sua pupila dilata, o seu sistema circulatório manda mais sangue para as extremidades, porque ele está preparado para fugir ou para atacar, então ele não quer muita circulação por aqui, ele quer nas extremidades, mão, pé, enfim. E o seu nível de oxigenação também baixa. É quando acontece o branco. Deu branco. E quando você levanta, desiste, porque deu branco. Desiste, entrega a prova. Quando você está saindo da sala, ou depois que você sai da sala, você lembra daquela resposta. Por quê? Porque você levantou, você respirou, você andou, fez com que o seu sistema voltasse a funcionar normalmente. O foco no medo desapareceu, você já está pensando em outras coisas, você entregou a prova, está saindo, está pegando suas coisas e você consegue lembrar de novo daquilo. Então, o medo, ele vai fazer com que você congele ou ele vai fazer com que você não realize aquela tarefa, aquela ação, automaticamente procrastinando. Então, eu quero que vocês entendam que esses dois fatores são, eu digo que os mais importantes para que a gente tenha atenção, mas os mais importantes no sentido de eles são os mais perigosos. Falta de clareza e motivação vai fazer com que você procrastine e o medo vai fazer com que você procrastine. Então, para a gente arrematar essa nossa primeira aula falando sobre procrastinação, o que é que você precisa fazer?